Carta de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mensagem intitulada Aos Discípulos. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 7. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, que torna tudo utilitário. E ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia, reportava, ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas, negociante trapaceiro, nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prossegue na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza, do pandurismo, permanecerá com o escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. A mensagem de Paulo, nesse contexto, é muito importante para todos nós que gostaríamos de nos chamar ou nos classificar como discípulos do Cristo. Porque em todos os tempos vemos presente na sociedade, na convivência,
Pessoas que se caracterizam como judeus, que percebem o escândalo, o sofrimento, a tortura que Jesus passou e não está disposto a buscar nenhum tipo de sacrifício por ninguém, e ao mesmo tempo os gentios, que são aqueles que não eram judeus, eram chamados de gentios. Acreditavam e acreditam que é uma loucura tamanho sacrifício. Então, Emmanuel vem trazendo para a gente essa mensagem, esclarecendo e ensinando que não adianta vivermos simplesmente repetindo as palavras, assimilando as informações do Cristo e os ensinamentos e os exemplos do Cristo se nós não colocamos ele em nossas vidas, na prática diária, na transpiração da nossa alma, no nosso decorrer do trajeto de convivência. Então todos nós teremos que, infatigavelmente, aplicar esses princípios de Jesus nas próprias ações diárias, inevitavelmente. Então, aquele que assim não o faz e apenas fica no discurso, além de estar atrasando as próprias mudanças mais profundas do próprio ser, está simplesmente se esvaindo ao ridículo e à negação desses mesmos princípios. Igualmente, as diversas lógicas do planeta de convivência surgiram diversos movimentos filosóficos, dentre eles o citado movimento de filosofias utilitaristas, onde apenas e tão somente busca-se tornar útil para si mesmo tudo o que está à sua volta, seja material, imaterial. E ainda agora, não escasseiam orientadores que buscam construir palácios de egoísmos à base de magnetismo pessoal, grandes oradores, grandes desenvolvedores da palavra, magnetizadores profundos que corroboram para conduzir as massas em determinada direção. Igualmente, os psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas, igualmente não buscam de si mesmos o esforço de servir. Então é nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo, aqueles que se chamam discípulos, terão que realmente reportar a vivência no seu mundo íntimo, a filosofia real do cristianismo, onde o marco, o expoente dessa filosofia edificante, se refere à renúncia e da bondade, com que exorta todas as ações e princípios no seu dia a dia. Então, novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado, ou seja, além da constituição natural de certas religiões. Então, pessoas bondosas vão surgindo como representando irmãos dos sofredores, em contato com eles diretamente, dos simples, dos necessitados, amparando as suas necessidades, seja do corpo físico, igualmente da alma. Igualmente, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis. Por quê? Porque a cultura do século a que convivemos é uma cultura altamente intoxicada, baseada na exortação do egoísmo e do orgulho. E ainda mais, aplicando em todas as nossas condutas o espírito utilitário, em termos de transformar diversas ideias para que possamos ficar nas ideias mais comodistas, desde simples robôs a grandes inteligências artificiais para realizar o nosso trabalho, o nosso progresso. Então, há quase 2000 anos, Paulo de Tarso já aludia, já reportava ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus
e a falsa impressão de loucos que despertavam no ânimo dos gregos. Com certeza, alguém se sacrificar a esse ponto, como Cristo o fez e o faz por todos nós, é algo impensado para quem ainda não consegue amar nem 1 milímetro, ou seja, todos nós. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava, chegados ao planeta, ou seja, tanto os judeus e os gregos, atualizando os nomes atualmente, colocaríamos nas classificações de negocistas, negociantes trapaceiros, ou seja, desonestos, e nos intelectuais vaidosos. Prossegue na mesma posição do início. Ou seja, mudando apenas os nomes, as classificações, as condutas de foro íntimo continuam sendo as mesmas. Busca-se o lucro desregrado, o lucro que beneficia apenas um proprietário e esmaga todos os seus clientes através de negociações desequilibradas. É óbvio que existem os equilibrados, sem dúvida. No entanto, os negociantes trapaceiros adquirem essa visão de que é algo insuportável buscar o amparo a terceiros em prejuízo total a si mesmo. E os intelectuais vaidosos ficam a visão dos gregos antigos, grandes estudiosos de diversas teorias e sistemas, mas que infelizmente padecem do esclarecimento do que significa amar e servir, buscando apenas a lógica e os princípios edificantes para si mesmos. Estacionam no tempo, como é classificado na mesma mensagem. Prossegue na mesma posição do início dos tempos. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhes o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais, ou seja, Jesus continuará enviando grandes missionários, outros nomes, outras pessoas de nível moral superior a dar exemplos de testemunhos de abnegação, de fé, de carinho, de amor, de zelo, de caridade real, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Sem esses exemplos, sem esses grandes moldes que arrastam todos nós do caminho obscuro para a claridade do Pai, fica muito difícil caminharmos por nós mesmos. Então, igualmente, esses mesmos aprendizes e todo aquele que se predispõe a agir no caminho do Cristo passarão por dificuldades, por sarcasmos, por conflitos. Mas o aprendiz fiel, porém, não se atemoriza, não adquire aquele temor que congela, que inibe o progresso. O comercialismo da avareza, ou seja, a pão-durice, permanecerá com o escândalo, ou seja, com o roteiro do sofrimento natural. E a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ou seja, cada instrução desequilibrada, envenenada, ela promoverá igualmente futuros e destinos que lhe são próprios, a quem os desequilibra. Ele, contudo, este discípulo fiel, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal, que é Jesus.